Você sabia que a escolha de carreira das mentes mais brilhantes do país pode determinar crucialmente o futuro desse país? E é exatamente isso que eu quero falar hoje. O Brasil sofre muito com isso. E aí, de onde que eu tirei isso, né? Tô tirando de onde? Tô tirando do bolso, né? Para não falar outra coisa, que é num bom linguajar brasileiro. Não, eu tô tirando de um artigo que foi feito aqui por três autores dos Estados Unidos. Eles estudaram a fundo vários países para chegar nessas conclusões. E eles chegaram em algumas conclusões que são muito interessantes. É um artigo bem pequeno, eu posso colocar aqui depois para vocês. É um artigo de 29 páginas, então assim, você lê em 40, 50 minutos, mas ele está em inglês, mas cara, hoje com o ChatGPT, eu acho que se você colocar lá o PDF, pedir para ele traduzir, ele traduz tudo para você, sem custo, isso na versão grátis. Então, basicamente, ele determina que o crescimento econômico, o sucesso financeiro do país depende de onde estão sendo alocados os esforços das mentes mais brilhantes. E para a gente começar, eu vou te dar um exemplo. Por que que o Brasil é o eterno país do futuro? O Brasil é o eterno país que vai ser o número um, o número dois, o número três do mundo. É o eterno país em crescimento. E realmente nunca cresce, né? A gente pega ali, o crescimento é pífio. Toda vez é aquela coisa, é aquele parabéns que no final parece que não tem bolo, né? Então, quando a gente pega o Brasil e a gente estrutura, qual que é o problema do Brasil? O Brasil tem, para a mesma quantidade de advogados, a mesma quantidade de engenheiros. E quando a gente olha os números, o Brasil tem a mesma quantidade de advogados que os Estados Unidos. Só que o problema é que só o estado da Califórnia já é muito maior economicamente do que o Brasil. E mesmo assim possuem a mesma quantidade de advogados. Nos Estados Unidos, a gente tem a população de 335 milhões de pessoas, o Brasil 230, então são 100 milhões de pessoas a mais com a mesma quantidade de advogados. E aí você pode falar, Darley, mas você está falando mal dos advogados, pessoal? Eu tenho uma graduação em Direito, eu tenho especialização, eu fiz especialização em questão de proteção de dados, eu fiz toda a minha carreira baseado em compliance, então eu não estou falando que a profissão não deveria existir. Eu estou falando que o Brasil produz mais advogados do que precisa. Eu estou falando que a alocação de capital do Brasil, a alocação de mentes do Brasil é incorreta e é por isso que o país estagna, né? E lógico que tem toda uma explicação filosófica e empírica para isso, né? Então, que esse artigo fala? Mas antes de falar o que o artigo fala, o nome do artigo, tá? Para vocês falarem que eu não estou tirando dos olhos, é The Allocation of Talent, Implications for Growth. Então, basicamente é a alocação de talentos e as implicações para crescimento, né? Os autores são Kevin Murphy, Andrei Scheffler e Robert Vinist. Acho que os dois últimos nem são aqui dos Estados Unidos. Então, e esse é um artigo que ele foi publicado antes mesmo de eu nascer, em 1991. Então, não é um artigo novo, não é algo que você falar, descobriram agora, não. É um artigo de 1991 e que já tem todo esse impacto. E aí você pode falar, tá passado. Não está, porque países como Singapura, China, Estados Unidos, a Alemanha seguem esse padrão e eles continuam crescendo. A Alemanha tem seus problemas agora, mas eles são muito mais políticos do que realmente de alocação de capital, né? E eu separei uns pontos principais desse artigo aqui para gente, por quê? Para ficar mais fácil de entender e até para facilitar o meu estudo também, tá? O primeiro ponto desse artigo é que ele determina que da forma que é feita a alocação de mentes, né, a alocação de talentos em um país, importa e determina o futuro do país. E eles dão alguns exemplos aqui, ó. Quando você aloca talentos que vão impulsionar a criação de empresas, que vão impulsionar a inovação, aquele país tende a crescer mais do que o dobro do que um país normal. Agora, quando você incentiva a alocação de talentos em lobby e burocracia, que são, acho que, lobby e burocracia, não tem outra profissão que você pode alinhar mais do que a advocacia, né? Então,
são profissões que restringem o crescimento, que trazem a estagnação. Então, quanto mais pessoas dessa profissão no mercado, maior a estagnação do país, né? Eu não estou falando que eles vêm para atrapalhar, não é nada disso. Mas eu tenho a consciência que tenho uma formação em direito também, que o Brasil está inundado de advogados e isso estagna o crescimento do país. Ele segura o crescimento do país, tá? E aí, eles falam aqui, ó, eu vou traduzir para vocês. O crescimento econômico é mais rápido quando talentos são alocados em atividades produtivas, como engenharia, ao invés de atividades que visam a redistribuição de riqueza. O advogado ele vem com o conceito de trazer justiça. E aí a gente pode ir em inúmeras teses filosóficas, o que que é justiça? O que que é redistribuição de riqueza? Mas o advogado vem para trazer isso, para sanar alguma coisa ali. Ele não vem para criar alguma coisa, para facilitar a sua vida, né? O advogado ele não cria novas máquinas para o campo. O advogado ele não cria novos tipos de drone, novos tipos de mecanismos de internet que façam que barateiem o custo de internet ou que facilitem o refino de um petróleo. Então, peguem isso. Não é que o advogado é imprestável, mas o advogado ele não serve para criar novos recursos que possam facilitar o crescimento do país. Então, acho que não tem forma melhor de eu colocar do que dessa forma, tá? O segundo ponto do artigo é por que os engenheiros são bons para o crescimento de um país, tá? Engenheiros inovam e resolvem problemas. Advogados resolvem burocracias que já foram criadas e criam problemas. Então eles vão no inverso. Então esse artigo mostra basicamente de que o país, quando ele tem mais engenheiros do que advogados, ele tende a evoluir, tá? E aí, isso aqui, eu acho que isso aqui foi uma chave também. Por que que o Brasil também, tirando toda a questão política, mas atração de investimentos. Países com mais engenheiros tendem a ter melhor infraestrutura, atraem mais investimentos e desenvolvem seu capital humano. Vamos colocar aqui, ó, Brasil, Estados Unidos e China. Até 2008, a malha ferroviária da China era menor do que a malha ferroviária do Brasil. Hoje, a malha ferroviária da China é superior à malha ferroviária dos Estados Unidos. E quando a gente olha, a China tem muito mais engenheiros do que advogados. A gente pode até perguntar o ChatGPT aqui para ter certeza do número. Vamos fazer isso, né? Até porque se eu estiver mentindo aqui, a gente vai descobrir agora. Quantos advogados a China possui? Vamos ver quanto tempo o ChatGPT demora aqui. Até o final de 2022, a China contava com mais de 651 mil advogados licenciados. O Brasil tem 1 milhão e 300, tá? Lembra que a China tem uma população de 1 bilhão de chineses. Então, a China possui 651. Ela possui metade do que o Brasil possui de advogados, com uma população 5 vezes maior. Então, a tese continua certa. Quantos engenheiros a China possui? E eu me matando para pagar a faculdade de Direito. Não tem dado oficial, mas tem um artigo que foi publicado por um pesquisador que a China formava cerca de 650 mil engenheiros por ano. O que a China tem de advogado, ela forma por ano de engenheiro. E é por isso que a China, em 100 anos, gastou o que os Estados Unidos, em 20 anos, gastou o que os Estados Unidos gastou em 100 anos, só de concreto. Então, quanto mais engenheiros, melhor a infraestrutura do país e maior o nível de inovação do país, tá? Então a tese continua correta, assim, não tem como rebater, né, o que eles estão falando. E aí você fala, tá, Darley, então me fala dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 1,3 milhões de advogados, o mesmo número basicamente do Brasil, com uma população, né, 50% maior, e possui 4 milhões e 300 mil engenheiros atualmente,
e esse número está sendo cada vez maior, porque os Estados Unidos aprovam visto para engenheiro numa facilidade tremenda. Eles praticamente convidam, pagam para engenheiros virem para os Estados Unidos. Você pode falar, mas o Trump falou isso, aquilo. Pessoal, ele falar e acontecer são duas coisas diferentes. Eu estou falando do que aconteceu até o momento. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, mas com a visão dele, eu não acredito que vai ser diferente, tá? Então, os Estados Unidos possuem 3 vezes mais dinheiro que o Brasil, uma população 50% maior, com o mesmo número de advogados. O Brasil possui 1,3 milhões de advogados, 1,3 milhões de engenheiros. Então, o Brasil produz mais burocracia e geração de problemas do que inovação e resolução de problemas. É basicamente isso, e é por isso que o Brasil está estagnado. O Brasil não cresce significativamente há muito tempo. É por isso que o Brasil continua sempre ali. Então, o que tem acontecido é que, cara, o Brasil é muito bom no agro, o Brasil é melhor no agro do que qualquer outro país. O Brasil tem safra toda estação. Nos Estados Unidos, o pessoal aqui, até uma curiosidade, por que que eles aplicam, às vezes, até menos agrotóxico no Brasil? Porque não tem nem como aplicar agrotóxico, porque a neve mata tudo. Então, na temporada de inverno, toda a terra ela é lavada pela neve, então mata tudo que está ali embaixo. No Brasil, não. O pessoal pode usar a terra o ano todo. Então tem safra o ano todo. E imagina unir uma tecnologia chinesa com a tecnologia agropecuária americana e colocar dentro do Brasil. Mas para isso precisa existir uma alocação de capital, alocação intelectual eficiente. E é o que o Brasil não tem hoje. Não existe incentivo para isso. Então, quando um país quer realmente crescer, ele vai justamente investir em engenheiros, no pessoal que realmente está focado na resolução de problemas, na inovação, né? Então, e para eles não simplesmente só falarem assim, tem mais advogado do que engenheiro, vai crescer menos, vai diminuir ou vai estagnar. Eles explicaram que o seguinte, por que que advogados podem desacelerar o crescimento? Quanto mais advogados o país tem, maior é o foco na redistribuição. Muitas atividades jurídicas focam muito mais em redistribuir riqueza, como exemplo, processos, lobbies, né? Ao invés de criar algo novo, em criar uma resolução ou algo que vai gerar dinheiro para toda a sociedade. Ela vem para dividir e não para somar ou criar uma forma de geração de riqueza. Eles diminuem a inovação, o foco em litígios ou regulamentações pode sufocar as atividades empreendedoras. Isso é uma verdade puramente no Brasil. Quem empreende no Brasil sabe. Se você tem um salário e se você não empreende, se você tem um salário de 2.000, a empresa está pagando 4.000 só para ter você, porque seu sócio tem que receber e você recebe 1.700, porque ainda o seu outro sócio, que é o governo, ainda pega mais essa parte. Então, a empresa paga 2 salários, um para você e outro para o governo, e você ainda paga mais uma parte para o governo e o governo está sem dinheiro. Então, é um problema de alocação de capital e intelectual, né? E aí, cara, isso aqui é muito pesado. Parece que eu joguei toda a minha graduação no lixo lendo esse artigo, mas eles falam o seguinte: advogados possuem altos retornos privados e baixos retornos sociais. Advogados podem ganhar muito, mas suas atividades geralmente têm benefícios limitados para a economia como um todo. Então, basicamente, é a amostra de que o advogado ele é essencial, mas em grande quantidade ele é mais prejudicial para a economia do que realmente poderia ser benéfico, né? Eu estou tentando colocar de uma forma mais não tão agressiva, né? Mas assim, quem me conhece pessoalmente sabe que às vezes eu falo de uma forma mais agressiva. A produção aqui volta e meia ela tenta ficar ali me segurando, mas eles têm até um exemplo aqui de evidência no artigo que fala o seguinte: um aumento de 10% em alunos de engenharia pode aumentar o crescimento em 0,5% ao ano de um país, enquanto um aumento semelhante em alunos de direito pode reduzir o crescimento de um país em até 0,3%. Tá? E o artigo está aí, tá? E toda a base científica tem de tudo onde eles tiraram para essa publicação. Salvo engano, está publicado em Stanford, então é um artigo que é de amplo conhecimento, tá? Então,
eles chegam na conclusão de que os incentivos têm que estar focados em áreas produtivas e não em áreas que vêm para essa questão de burocracias e lobbies. E as áreas que têm hoje um poder produtivo é a área de engenharia, não tem jeito. É uma área que vai melhorar na questão da aplicação de agrotóxico, vai melhorar na aplicação de tecnologia, na aplicação num processo mais rápido, numa questão de um atendimento melhorado, numa criação de um processo para acelerar as coisas dentro de uma empresa. Uma empresa sem processo é totalmente bagunçado. Então, eles falam o seguinte: incentivar talentos a entrar em áreas produtivas como engenharia e ciência da tecnologia, não só engenharia, estou falando muito engenharia para ficar mais fácil. Reduzir incentivos para profissões de redistribuição, né? Melhorando os direitos de propriedade, reduzindo a corrupção. Olha isso, cara, assim, parece que, assim, não é porque eu sou brasileiro, mas quando você lê isso, você vê que o Brasil está totalmente inverso, né? Investir em sistemas educacionais que priorizem habilidades de inovação e empreendedorismo. Olha isso, o Brasil não incentiva talento a entrar em áreas produtivas, questão de engenharia, ciência, e tecnologia. Eu sou de Brasília, da capital, eu nunca vi isso. A produção pode falar aqui que a produção ela é de uns 4 ou 5 estados do Brasil. Você já viu algum incentivo para entrar em área de engenharia, ciência e tecnologia? Não. Ela balançou o dedinho dela ali, cabeça, não. Ponto para o Brasil aqui, negativo, logicamente. Reduzir os incentivos de profissões de restribuição, melhorando os direitos de propriedade e reduzindo a corrupção. Combate à corrupção, assim, no Brasil é um cartaz, não funciona. Direito de propriedade, você paga o IPTU altíssimo, e quando você fala dos Estados Unidos, eu acho que o Texas tem o maior imposto de propriedade e eu acho que é 2% ao ano. Não, não chega perto do IPTU, e sem contar que, pelo menos não em Brasília, e sem contar da questão da valorização. Mas onde eu moro aqui, o imposto sobre o IPTU daqui é de 0,8%. Então é totalmente diferente, né? E quando você paga o IPTU daqui, é engraçado, não vou colocar porque as propriedades que eu sei são de pessoas conhecidas, mas quando elas pagam o imposto, tem lá o quanto de cada imposto foi alocado para cada coisa. Escola, do esgoto, é tudo traqueável, é tudo, todo mundo sabe para onde está indo o dinheiro. Então, e a gente está no Estado democrata que tem a fama da questão de toda a corrupção e de investir em políticas que não são do agrado de todo mundo, né? E aqui o terceiro ponto é investir em sistemas educacionais que priorizem habilidades para inovação e empreendedorismo. Pouquíssimo do Brasil. Hoje eu conheço uma escola que é a Link, né, que é do Álvaro Chocair, que é um cara fantástico. E é isso. A gente não tem, você não vê nas bases isso. E nos Estados Unidos você acaba vendo muito aqui essa questão das feiras. Eles levam muito a sério tudo que eles fazem. Assim, as crianças parece que estão perdendo uma medalha de ouro em tudo que eles perdem. Então, esse incentivo já vem desde a base. E isso faz com que um país continue crescendo, né? Então, no final das contas, o crescimento está na inovação, na resolução de problemas, na melhoria de processos. Tudo que vem advindo de profissões como engenheiros, cientistas de tecnologia, e não de profissões como a advocacia, que geram muito mais burocracia ou processos judiciais ou lobbies, né? E aí eu te pergunto, você concorda com o que eu falei? Você concorda com esses 3 pontos que eu coloquei, que o Brasil realmente foge disso, faz totalmente o contrário disso? Porque é só isso que eu vejo. Eu venho da capital do Brasil, já morei, nunca morei em outros estados. São Paulo é um pouco diferente do restante do Brasil. A produção adorou passear na Paulista dia de domingo, quer até voltar para lá, né? Assim, é uma cultura um pouco diferente, mas brincadeiras à parte, o Brasil faz tudo ao contrário do que esse artigo determina em relação ao crescimento. Se a gente pegar Singapura, China, Alemanha, os países que lideraram o crescimento aí nos últimos 10 anos, todos eles fizeram exatamente o que esse artigo está falando, né? Logicamente tem muito mais coisa do que isso, mas a base foi isso, né? Quando a gente pega os dados. Então, e o Brasil fez o contrário. E é por isso que o Brasil é o eterno país do futuro, né? É o eterno país do crescimento que nunca
cresce, tá? E eu vou deixar aqui na legenda essa questão dos dados, da questão dos cursos, que o Brasil tem 1,3 milhões, né? Hoje a gente possui mais de 1.800 cursos de direito no Brasil, né? Como se já não tivesse advogados suficientes, se não fosse uma profissão que já estivesse extremamente. Como é que eu falo essa profissão? Extremamente. Quando está muito cheia? Eita, parabéns, tá ótimo o vídeo. Mas é isso, é uma profissão que está extremamente inchada, né? Tá saturada, e realmente está saturada, demorou, mas veio, e que o Brasil continue investindo nessas profissões, né? E aí você fala, Darley, mas como é que o vai incentivar? Cara, dá uma taxa de juro menor para quem fizer engenharia no financiamento, dá uma taxa de juro maior para quem quer fazer direito. O país não precisa disso. Para que você vai fazer? Entendeu? Então, assim, começa a dar mais incentivos, né? O governo custeia uma parte, não sei, já que já está pagando imposto, está usando para um monte de porcaria, por que que não vai investir pelo menos em educação e formar mais engenheiros, né? Então, e aí os engenheiros que estão sendo formados ainda, a Boeing vai lá e pega, a Microsoft vai e pega, então acaba gerando todo esse problema. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário também. Me fala se você concorda com tudo que esse artigo fala. E se você quiser o artigo, o link vai estar aqui na descrição. Não deixe de nos seguir e é só o começo.